Senhor, povo de Deus, glória a Deus, aleluia. Estamos novamente aqui para dar continuidade, na leitura da palavra de Deus, amém? Já estamos no capítulo 41 de Gênesis, Glória a Deus, isso já é uma vitória. Estamos lendo diariamente, estamos conseguindo ler todos os dias, amém? Por enquanto estamos conseguindo ler 2 capítulos, mas a meta é de 3 a 4, certo? Mas Deus ele vai ajeitando, Deus ele vai trabalhando, nós vamos fazendo a nossa parte, ele vai fazendo a parte dele, amém? Como de costume eu quero ler a introdução, estamos tentando fazer uma introdução, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: toda escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Em Provérbios 16:32 diz: mais vale o homem controlar-se a si mesmo do que conquistar uma cidade, Glória a Deus, é isso aí. Criar o hábito para ler a palavra de Deus, Isso também nos traz os frutos do Espírito, que é o domínio próprio, certo? E vamos dar continuidade, Não é somente por ler, é para se aproximar mais de Deus, Para obter o conhecimento também, Para mudar o que precisa mudar. Enfim, ela é proveitosa para tudo, ok? Então vamos lá, vou ler o capítulo 41. O irmão Lucas vai ler o capítulo 40. José interpreta os sonhos do faraó. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúda e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Amém. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que eu tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam num mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste.
As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou a Faraó o que ele está prestes a fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do Faraó serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome, que virão sobre a terra do Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Versículo 37. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às tuas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou vestir-se linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua 2ª carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Deus. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderia levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. E lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. On quer dizer Heliópolis. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito, e começaram os 7 anos de fome. Como José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao Faraó por comida, e esse respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Amém? Glória a Deus, né? Esse foi o capítulo
41 do livro de Gênesis, né? Aqui conta como mais uma vez José estava, né, numa situação que parecia desfavorável, né? Mas eu creio que Deus estava preparando tudo para ele. E o Deus de José é o mesmo Deus de hoje, certo? Às vezes parece que nós estamos num calabouço, como José estava, numa situação desfavorável, mas mesmo assim Deus era com José, porque José era com Deus, né? José tinha temor a Deus, José ele praticava a palavra de Deus, né? José era um homem de Deus, né? Isso fica aí então a dica para nós, né? Restaurar a nossa vida, fica a dica para nós preparar aquilo que a gente ainda não preparou, para a gente arrumar aquilo que ainda está errado, amém? Porque eu creio que todos nós temos. O cristão que disser que não tem nada de errado, ele está mentindo. E mentira a gente sabe de quem que provém, certo? Nós vamos ter que arrumar a casa até a volta de Jesus. Perfeição só vai haver quando a gente subir aos céus. Quando o noivo vir buscar a noiva. Até lá, nós vamos arrumando a casa. Uma parte de cada vez, né? Deus vai nos mostrando, o Espírito Santo vai revelando, vamos lendo a palavra, buscando em jejuns e orações, e assim Ele vai revelando e nós vamos mudando. Essa é a nossa caminhada que nós temos aqui nesta terra, amém? Então vamos lá, vamos continuar lendo a palavra de Deus, para a glória de Deus, amém? E fica aí a dica, né? Vamos tentar nos espelhar em José, porque José prosperou, né? Porque Deus era com ele. E não importa onde José estava na cadeia, né? E ele saiu de lá para ser governador do Egito, né? Quem sabe Deus quer te colocar num lugar também, né? Numa posição, né? Não precisa ser de governador, ou uma posição até na tua família mesmo, como por exemplo o líder espiritual da tua família, aquele que vai orar pela família, né? É isso aí, Deus ele sempre quer nos colocar em algum lugar bem acima do que a gente pensa, do que a gente pode imaginar, amém? Fica na bênção, fica na paz, e a glória é para Jesus, amém.